Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Ichiro Suzuki, um ex-gestor de portfólio, que agora escreve e publica análises financeiras e às vezes políticas, especialmente relacionadas à economia, tarifas, comércio e assim por diante. Hoje queremos falar sobre os desafios financeiros e econômicos do Japão e da Ásia. Então, Sr. Suzuki, seja bem-vindo. So, Mr. Suzuki, welcome. Obrigado. Bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Pascal. Fantastic having you. Foi fantástico tê-lo aqui. Você trabalhou por muitos anos no setor financeiro e eu gostaria de saber se poderia nos dizer, no atual ambiente de tarifas com o Sr. Trump e tudo mais, qual é a principal questão que está ocupando, digamos, a política e os negócios japoneses no momento? Currently occupying, let's say, Japanese politics and business. That's a very broad question. I think that the Japanese Essa é uma pergunta muito ampla. Acho que os políticos japoneses e o mundo dos negócios estão perdidos. Este é um mundo totalmente novo para todos, totalmente desconhecido, inesperado, e não sabemos como lidar com isso. Mas dito isso, o Sr. Trump demonstrou que está bastante focado no que está acontecendo nos mercados financeiros. Então estou investindo partindo do pressuposto de que ele não vai bagunçar muito o mercado. Haverá uma perturbação de curto prazo, mas a longo prazo, talvez de 3 a 5 anos, ou pelo menos nos próximos 2 anos, não haverá muita perturbação. Portanto, os mercados provavelmente ficarão bem apesar da volatilidade de curto prazo. Okay, despite the short-term volatility. Having said that, however, if I were Dito isso, porém, se eu fosse CEO de uma corporação, eu simplesmente não saberia como tomar decisões de investimento e investimentos de capital, onde instalar as fábricas, como Tim Cook pode estar fazendo para a Apple na Índia. E então Trump diz, não, você não pode fazer isso. Se ele algum dia decidir trazer a fábrica de volta para os Estados Unidos, isso leva muito tempo, mais de alguns anos, talvez até 10 anos. Portanto, aqueles que estão à frente das corporações não podem tomar decisões facilmente sobre onde instalar as fábricas ou onde fazer novos investimentos de capital. Esse tipo de coisa vai pesar na economia dos Estados Unidos, do Japão e do resto do mundo. Por isso, tendo a pensar que a atividade econômica será relativamente lenta nos próximos anos. And for Japan, E para o Japão, quero dizer, o Japão também é bastante dependente do mercado dos Estados Unidos, mas também do mercado chinês. E com os Estados Unidos tentando apresentar essa situação de nós ou eles, isso não causa problemas reais agora para muitas empresas no Japão também. for many corporations in Japan as well. Japanese corporations have been getting out of As corporações japonesas vêm saindo da China há algum tempo, nos últimos anos, desde depois da Covid. Então não acho que a China seja um grande problema. Mas dito isso, elas devem estar transferindo suas fábricas para o Vietnã ou lugares semelhantes. E a administração atual dos Estados Unidos não gosta disso. Portanto, deve haver pressão para transferir as plantas para os Estados Unidos, para trazer as fábricas para os Estados Unidos tanto quanto possível. Então, simplesmente não sei como elas vão responder a esse tipo de solicitação. Uma solicitação implícita. But doesn't this, I mean, even Mas isso não, quero dizer, mesmo a realocação de fábricas para os Estados Unidos, e acho que as corporações japonesas, especialmente as montadoras, estão pensando nisso agora, isso também não representa riscos significativos para o futuro. Por exemplo, as exportações de lá podem ser novamente atingidas, digamos, por tarifas impostas pela União Europeia ou tarifas recíprocas. Esse ambiente tarifário é algo com o qual o Japão já tem experiência? Ou deixe-me perguntar de outra forma. O Japão dos anos 80 estava sob muita pressão econômica dos Estados Unidos. Essa experiência influencia a abordagem atual da política econômica japonesa. economic policy approach. Yes, it is going to affect a lot on the particularly Sim, isso vai ter um impacto significativo, especialmente na indústria automobilística. A Toyota parece estar determinada a proteger alguns empregos no Japão, particularmente no distrito de Nagoya, na região de Chubu Nippon, que fica na parte central do país.
Eles estão muito comprometidos em manter empregos no Japão, ao mesmo tempo em que fabricam muitos carros nos Estados Unidos e na América do Norte. Eles já fizeram o possível até agora nos Estados e no Canadá, mas agora, sob pressão, talvez tenham que optar por transferir mais fábricas, mais produção para os Estados Unidos. Isso vai pressionar o emprego no Japão, e eu estou um pouco preocupado com isso. A Toyota como um todo, a corporação, provavelmente ficará bem, até melhor do que bem. Mas haverá muita pressão sobre a economia japonesa, caso essa situação evolua na direção errada. Assuming this is going to progress in a wrong fashion. And do you have any signs that Você vê algum sinal de que o Japão tentará coordenar-se mais de perto agora com a China, a Coreia do Sul ou os países da ASEAN, em resposta ao que saiu de Washington nos últimos meses? what came out of Washington over the last couple of months? It doesn't seem that way for the Japanese government. Não parece ser assim para o governo japonês. Parece que o Japão decidiu, tomou a decisão de que será um aliado dos Estados Unidos. E até agora, Washington não exerceu muita pressão desnecessária, sobre o Japão na questão de segurança, ao contrário do que está acontecendo na Europa. Então, nesse aspecto, o Japão deve estar indo bem. Portanto, temos mais tempo, mas ainda assim, se algo como uma tarifa de 25% sobre carros exportados deste país para os Estados Unidos persistir, talvez a Toyota tolere a tarifa de 25% por algum tempo. Mas se eles decidirem que isso vai durar por muito tempo, podem construir mais fábricas nos Estados Unidos, e isso vai afetar a economia japonesa a longo prazo. Nos últimos dias, tivemos a notícia de que os Estados Unidos finalmente aprovaram a compra da US Steel pela Nippon Steel. Esse foi um acordo, uma fusão, uma aquisição, que estava sendo negociado há muitos anos. Você interpreta isso como uma concessão ao Japão, ou como uma mudança na política dos Estados Unidos? Ou como você entende essa reviravolta agora? How do you make sense of this reversal now? Eu simplesmente não sei qual é o acordo final. Há muita especulação. Ninguém viu nenhum documento finalizado sobre o que vai acontecer com a Nippon Steel e a US Steel. Mas se Washington decidir permitir que a fusão aconteça, pelo menos eles precisam salvar as aparências. Eles precisam ser capazes de dizer algo para sua base gigantesca. Então eles têm que sair bem nesse acordo, e a Nippon Steel talvez tenha que fazer uma concessão nesse sentido. Quer dizer, você acha que vai ser uma encenação? Tipo, os Estados vão vender isso como uma grande vitória, quando na verdade, sabe, a Nippon Steel é que vai conseguir o que quer. É esse o ponto? Acabei de ver uma manchete, mas não li os detalhes. Havia uma notícia sobre ações douradas ou algo assim, que seriam mantidas pelo governo dos Estados Unidos e que os acionistas poderiam ter um argumento sobre o que está acontecendo com o acordo de aquisição da US Steel. Então, é esse tipo de coisa. Certo, então precisamos esperar pelo documento real para entender como será a estrutura. Mas e quanto ao setor financeiro, com o qual você está mais familiarizado? Você sabe, pelos seus colegas e tudo mais no Japão, todo mundo está nervoso no momento? Ou isso, na verdade, é um momento de oportunidade para investimento e gestão de portfólio? Você está falando sobre o lado dos investimentos ou das operações bancárias? Qual dos dois você acha que é mais impactado pela situação atual? De qualquer forma, não acho que o setor financeiro vá ter muitos problemas. Os bancos japoneses não têm muita presença nos Estados Unidos, não têm muita presença física. O Mitsubishi UFJ possui 20% do Morgan Stanley, mas eles são investidores passivos e não estão fazendo muita coisa nos Estados Unidos. Eles estão fazendo algo nos Estados Unidos, e é um grande mercado, mas ainda assim, não estão em posição de ameaçar o Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup ou algo do tipo.
Right. So the Japanese banking sector is not Certo. too exposed to Então, de modo geral, o setor bancário japonês não está muito exposto a riscos vindos de Washington nesse caso? Eu não acho que haja muito risco nisso. Trata-se do setor manufatureiro. E então você vê alguma mudança, no momento, na alocação de capital. Por exemplo, migração para o ouro, ou alocação de capital em títulos do tesouro, ou alguns agentes se desfazendo de certos títulos em detrimento de outros. Existe algum movimento significativo acontecendo nos mercados neste momento? Is there any kind of big movement going on in the markets at the moment? I don't think it is. There was a bit Eu não of acho que seja. on the global Houve um basis. certo movimento em nível global há alguns meses de saída de ativos dos estados. Os ativos dos estados, sejam títulos ou ações, tiveram um desempenho muito forte desde 2008, no meio da crise financeira. E a superação foi tanta, por um período tão longo. Então, é razoável esperar alguma correção, sair disso. As ações dos ETFs estão supervalorizadas e os títulos provavelmente estavam sobrecomprados. Então, faz sentido migrar para ativos europeus, títulos do governo japonês, seja o que for. To make a move to the European assets, Japanese government bonds, whatever. And then these Japanese assets. E então há esses títulos japoneses e tudo mais? Quero dizer, há muita discussão sobre a dívida nacional do Japão, a relação dívida-PIB. E dependendo de com quem eu converso, algumas pessoas me dizem, meu Deus, o Japão está prestes a entrar em colapso fiscal. E outras dizem, não há problema, porque todas essas dívidas são denominadas em ienes japoneses. Portanto, está tudo bem. Como você enxerga a dívida japonesa? How do you look at Japanese debt? O Japão vem enfrentando esse tipo de situação de dívida há 30 anos. Já em meados da década de 1990, algumas pessoas falavam sobre um calote iminente ou colapso do mercado de títulos. Mas isso ainda não aconteceu. Dito isso, o Japão não pode se acomodar em relação a isso. Atualmente, os rendimentos dos títulos do governo de 10 anos, pelo menos os de 30 anos, estão sendo negociados a taxas mais altas do que os da China. Então, há uma troca de demanda. Os rendimentos dos títulos de 10 anos estão sendo lá em cima dos da China. Isso significa que eu não conferi os números mais recentes, mas em determinado momento, os títulos do governo de 10 anos estavam sendo negociados com rendimentos maiores do que os da China. Mas para os títulos de 30 anos, com certeza. Desculpe, isso é bom ou ruim? Me ajude, porque São duas coisas. A situação japonesa está mudando. Não podemos ficar muito tranquilos em relação à situação da dívida do Japão. O rendimento dos títulos do governo de 30 anos é acima de 3%, o que é bastante alto. Qual é a taxa de juros que o governo japonês precisa pagar nesses títulos, certo? O rendimento até o vencimento, não a taxa do cupom. Certo. Aqueles que compram títulos do governo japonês, títulos de 30 anos do governo japonês, vão receber 3% se mantiverem esses títulos por 30 anos até o vencimento. É isso que significa. Certo. Então isso é um custo para o governo. Esse é um custo para o governo, sim. E atualmente é mais alto do que o da China. Então isso significa que, no mercado de títulos, as pessoas veem a China como mais estável ou mais segura, um investimento mais sólido do que os títulos japoneses. Não exatamente. Isso significa que a intensidade da deflação na China está aumentando. Não acho que seja esse o caso. Sim, a deflação já ocorre na China há algum tempo, enquanto o Japão está saindo da deflação. Ou talvez já tenhamos saído dela agora. Sim, definitivamente há inflação acontecendo no Japão. Conheço o Japão há 20 anos, e pela primeira vez há cerca de 3 anos, vi os preços subirem um pouco, mas não de forma generalizada e não em todos os lugares. Então, esse aumento no rendimento dos títulos, você acha que é um reflexo geral do aumento dos preços no Japão? Sim.
General price increase in O Japan. aumento geral dos preços em grãos significa que o preço em step mensal no momento e próximo de abril e setembro, então esse novo 4% sum. So overall, you're not Então, no geral, você não está preocupado que, de repente, empresas japonesas e estrangeiras parem de comprar a dívida do governo japonês? Japanese government debt. Maybe foreigners are getting maybe less. Talvez os estrangeiros estejam ficando menos interessados em comprar dívida japonesa. E mais uma coisa, vai haver uma eleição em 2 meses. In 2 months. Em julho, teremos uma eleição para a Câmara Alta, a Câmara dos Conselheiros. E antes da eleição, alguns políticos estão falando sobre cortes no imposto sobre consumo, coisas assim, sem nos dizer como vão financiar isso. Without telling us how to finance it. I mean, the consumption tax was Quer dizer, o imposto sobre consumo foi aumentado há 6 ou 7 anos, de 8% para 10%, certo? Sim. Digo, seria bom se voltasse para 8% de novo? Ou sobre o que estão falando? What's the talk about? Because of the Por causa do aumento dos preços, especialmente dos alimentos, alguns políticos estão falando em reduzir o imposto sobre o consumo, talvez até eliminá-lo para alimentos, o que ajudaria as famílias de classe média. households. And the rice price in Japan got quite crazy. O preço do arroz no Japão ficou realmente absurdo. Ele dobrou nos últimos 12 meses. Mas também existem tarifas muito altas. O governo japonês impõe tarifas sobre o arroz estrangeiro. Por que o governo japonês ainda não removeu muitas dessas tarifas para permitir a entrada de mais arroz de fora? Quero dizer, a Tailândia está só esperando. Eles estão só esperando. Eles têm todo aquele arroz. Sim. Thailand is just waiting. They're just waiting. They have all that rice. Yes. There's a vested interest from the Existe um interesse próprio do setor agrícola, e esse setor é uma base eleitoral forte para o LDP. Por isso precisam ouvi-lo. for the LDP. So they have to listen to them. But even they are surprised. Mas até eles estão surpresos com o preço do arroz. Porque quero dizer, ao mesmo tempo, o governo japonês está falando em liberar, ou já liberou, reservas estratégicas. Eles têm reservas estratégicas de arroz e as liberam para baixar os preços. Those to bring down the prices. Sim. Why is that one okay? Por que esse é aceitável? Mas trazer arroz estrangeiro para a sustentabilidade do mercado não é? It is not. One not popular. Um termo frequentemente usado para falar sobre o mundo é segurança alimentar. Food security. Segurança alimentar, sim, segurança alimentar, e muita gente é exigente quanto a isso. Acho que o Japão está se alimentando com apenas 36% dos alimentos que consome sendo produzidos no próprio país e o restante sendo importado. O arroz é considerado a última pedra fundamental para defender a segurança alimentar. Então, basicamente, é um alimento básico muito importante que consumimos neste país. Por isso, precisa ser cultivado pelas mãos dos agricultores japoneses. É o que dizem. By the hands of the Japanese farmers. That's what they say. So this is more of an ideological decision rather than. Então isso é mais uma decisão ideológica do que econômica. Para mim parece muito ideológico. Certo. Mas você acha que esse aumento no preço do arroz tem efeitos secundários sobre outros produtos? Ou o aumento no preço do arroz é apenas o reflexo do aumento no preço do petróleo e assim por diante, nos custos de produção? Mirror image of the increase in oil prices and so on production costs. Yeah. Japanese rice. Parte do motivo pelo qual os preços do arroz japonês estão subindo é que os custos de produção também estão aumentando. O custo da energia, por exemplo, assim como o custo dos salários de trabalhadores temporários, máquinas e fertilizantes, esse tipo de coisa, tudo está ficando mais caro atualmente. Então, os custos de produção devem ter subido algum percentual, talvez 25%, 30%. Eu não ficaria surpreso. Maybe 25%, 30%. I wouldn't be surprised. And what's your overall outlook of E qual é a sua visão geral sobre a força de trabalho japonesa? Porque o Japão é o país que envelhece mais rápido no mundo. E a idade média dos agricultores atualmente acho que está em torno de 67 anos. 67 years? Sim, quase 70. What's your Quase 70. 70? What's your Qual é a sua perspectiva sobre isso? in my view, Quero dizer, na minha opinião, sempre achei que a resistência a produtos agrícolas estrangeiros cairia automaticamente à medida que essa idade média aumentasse. Mas até agora, isso não aconteceu. hasn't happened.
O Japão está trazendo mais mão de obra estrangeira no momento para ajudar nesse setor? Not in the farm sector to the extent that I know, but what's going Não no setor agrícola, pelo que eu saiba. Mas o que está acontecendo no setor agrícola, especialmente no setor de cultivo de arroz, é que há muitas pessoas interessadas em alugar terras para plantar arroz. Assim, desses pequenos agricultores de idade avançada e que trabalham meio período, eles vão alugar suas terras para que outros possam expandir suas áreas de cultivo de arroz. Portanto, haverá um número menor de agricultores no futuro, com certeza. Mas acredito que o país provavelmente conseguirá manter uma base de produção relativamente semelhante para o arroz. same level of production base for rice, I tend to think. Right. And other parts of the Certo, certo. E em outras partes da economia, como o trabalho, por causa da escassez de mão de obra, eu vejo isso por aqui. Vejo placas em todos os lugares nas lojas procurando funcionários, certo? Sim, é bastante comum. A escassez de mão de obra é algo com que o Japão realmente está lutando no momento. Talvez um pouco. Maybe some companies must be struggling with that. Algumas empresas devem estar enfrentando esse problema há algum tempo, mas eu tendo a achar que isso é algo bom. Os salários estão aumentando e com custos trabalhistas mais altos, as empresas certamente vão se tornar mais produtivas, tornando tudo mais automatizado. Isso não foi feito nos últimos 20 ou 30 anos. Elas não investiram muito em automação ou na melhoria da produção. Então, a escassez de mão de obra é basicamente o catalisador para uma maior produtividade. Certo, certo. Right. So, and that's true. There's a lot of Isso é verdade. Existe um excesso administrativo em muitas empresas japonesas repetidamente. Mas, nesse caso, você não está muito preocupado com os fatores de produção do Japão. Quero dizer, o acesso à energia ainda existe e é garantido, o acesso aos mercados financeiros também está lá e é garantido, e até mesmo a mão de obra, você está dizendo. Não é um grande problema. Ou é? Is not a huge problem, or is it? Labor is a problem, but I think given the A mão de obra é um problema, mas eu acho que, considerando que a economia japonesa está em deflação há quase 30 anos, a escassez de mão de obra é o único fator que vai nos tirar da deflação, o que por si só é algo positivo. Sim, a deflação tem mantido as chamadas empresas zumbis na economia por muito tempo, reduzindo a produtividade por tanto tempo. Eliminar essas empresas será um dos processos para nos tornarmos mais produtivos. Certo. Right. And do you think that then E você acha que os japoneses vão então buscar mais mercados no exterior novamente? Quero dizer, um dos grandes choques, claro, foram as tarifas do Trump, porque os Estados Unidos são um mercado muito grande. Mas agora que o iene japonês está caindo, ou caiu significativamente nos últimos 4 ou 5 anos, certo? Ele perdeu quase 30, 40% do seu valor, também em comparação, digamos, com o baht tailandês. Você acha que isso está abrindo novos mercados potenciais para produtos japoneses, onde países do Sudeste Asiático e também a China poderiam agora ter condições de comprar esses produtos? now in Southeast Asia and also China? Sim, espero que os produtos japoneses sejam bastante competitivos no Sudeste Asiático. Mas é justamente aí que os exportadores chineses estão ganhando muito espaço. Exato. Certo. Competir com a China nos mercados globais é notoriamente difícil. E qual é a sua previsão para o iene japonês? Quero dizer, a desvalorização que vimos nos últimos anos foi realmente marcante. Você acha que isso vai continuar? Ou agora existem pressões para que o iene japonês se valorize em relação ao dólar e a outras moedas importantes? Eu não tenho uma opinião forte sobre a direção do iene japonês, mas tendo a achar que ele não vai se recuperar muito. E preciso voltar à questão dos títulos do governo japonês e dos problemas de dívida. O Ministério das Finanças tem obviamente feito um esforço incentivando investidores estrangeiros a comprarem mais títulos do governo japonês,
porque a oferta vai aumentar de qualquer forma. E para que eles comprem, ou a moeda precisa estar em um nível mais rente, ou as taxas de juros precisam ser mais altas, ou ambos. Or interest rates have to be higher, or both of them. One of the theories I've heard of why the Japanese yen. Uma das teorias que ouvi sobre o motivo pelo qual o iene japonês se desvalorizou tanto nos últimos anos é devido à decisão do Banco do Japão de adotar o afrouxamento quantitativo, flodando os mercados com liquidez e o governo emitindo grandes quantidades de títulos. Ao mesmo tempo, as taxas de juros no Japão estavam tão baixas que isso levou muitas pessoas a converter seus ativos denominados em iene para ativos em dólar americano e investir em dólares, que oferecem rendimentos mais altos. Foi isso que aconteceu? Você também enxerga dessa forma? Is that what happened? Do you see it like this as well? I think that still is a big factor. As I said, Acho que isso ainda é um grande fator. Como eu disse, a inflação neste país agora está mais alta do que nos Estados Unidos atualmente. E ao mesmo tempo, a taxa de juros real ainda é negativa no Japão. O Japão é o único país que tem uma taxa de juros real negativa. O IPC está em 3,6%, enquanto o rendimento dos títulos do governo de 10 anos está em 1,5% ou 1,6%. Desculpe, você pode me explicar o que é a taxa de juros real? É a taxa de juros ajustada pela inflação, ok? A taxa de juros de 10 anos é de 1,5% e o IPC é de 3,6%. Isso significa que a taxa de inflação de longo prazo significativamente maior. inflation rate is higher than long-term interest rate, significantly higher. That's why É por isso que ainda não consigo obter nenhum tipo de rendimento razoável na minha conta bancária, na minha conta do correio japonês. Você até recebe algum rendimento, mas a inflação acaba com ele. A inflação acaba com tudo, não é? beaten by inflation, right? And so why is that one not picking up? Então, por que essa não está reagindo? Esperançosamente, o Banco do Japão gostaria de poder aumentar as taxas de juros de forma muito mais rápida, mas se fizerem isso, vão acabar com a economia japonesa. A economia japonesa está viciada em taxas de juros baixas há tanto tempo, 20, 30 anos, e aquela empresa zumbi teria que declarar falência de repente. And that zombie company would have to file for bankruptcy all of a sudden. Because a lot of these companies Porque muitas dessas empresas tomaram decisões de investimento baseadas na previsão de que as taxas de juros permaneceriam baixas. E se elas subirem, então suas hipotecas e outros compromissos vão explodir. are going to blow up and Yeah, they basically borrow too Eles simplesmente pegam dinheiro emprestado demais para se manterem à tona. E se as taxas subirem de repente, eles vão ter que fechar as portas. Vão ter que declarar falência. declare for bankruptcy. But that means if the consumer price index is so Isso significa que, se o índice de preços ao consumidor está tão alto, mas as taxas de juros reais estão tão baixas, os consumidores japoneses também não podem realmente esperar ter muito mais dinheiro no bolso no curto prazo, certo? Exatamente. Então isso não significa que o Japão está preso, em grande parte, a um ambiente de inflação e taxas de juros mais altas, enquanto o capital ainda permanece onde está? Sim. Então você acha que o governo pode resolver, ou acha que o governo quer resolver? Isso de alguma forma? Quero dizer, você mencionou talvez reduzir o imposto sobre vendas no Japão. Isso deve ser um dos esforços. Mas você ouviu falar de outros esforços para recuperar a força do consumidor na economia? consumer strength to the economy. Yes, if their consumption Sim, se o imposto sobre o consumo for eliminado ou reduzido sobre os alimentos, isso vai agradar os consumidores no curto prazo. Mas isso também vai pressionar o mercado de títulos. pressure on the bond market too. Se você fosse primeiro-ministro, o que faria? The only choice that the politicians A única escolha que os políticos podem fazer é que o objetivo, bem, isso vai ter que desacelerar, se desenrolar ao longo de um longo período. Mas avançando devagar, apenas aumentando as taxas de juros aos poucos, observando o estado da economia e sem tentar prejudicar a economia de forma alguma. E ao mesmo tempo, controlar a inflação está deixando os consumidores confortáveis, se não felizes. É um caminho muito limitado e estreito, eu tendo a pensar.
it's a very limited, narrow path, I tend to think. It is, and as always, like Japan É verdade. Como sempre, o Japão precisa ser muito cuidadoso com suas decisões econômicas. E se você olhar para trás, especialmente para as experiências dos anos 1990, quando a bolha estourou, o Japão entrou nesses 30 anos de deflação. Você acha que o Japão está agora em uma posição mais forte e melhor do que nos anos 1990? Ou os anos 90 ainda eram uma situação mais esperançosa para o Japão do que agora? Olhando para isso, para 2025, já que estamos em 2025, 30 anos após o estouro da bolha, estamos em uma situação melhor. O Japão caiu bastante. Sim, caiu bastante. A economia japonesa era a segunda maior depois dos Estados Unidos. O Japão era um dos países mais ricos do mundo. E agora estamos em algo como a 13ª posição em termos de PIB per capita. Não houve progresso em 30 anos, mas a economia japonesa fez muitos ajustes ao longo desses 30 anos, e as empresas japonesas finalmente aprenderam a operar na economia digital. Então, no geral, provavelmente vamos passar por... Simplesmente não podemos cair muito mais. We simply can't go much further down. So overall, that's kind of. Então, de modo geral, isso é meio pessimista-otimista, no sentido de que não pode piorar muito mais. Mas também é importante ressaltar, eu acho, que o padrão de vida no Japão ainda é extremamente alto, certo? E o ritmo de progresso dentro do Japão é bastante elevado. Então, de certa forma, você está dizendo que o Japão não precisa se preocupar por ter caído, porque é natural que outros países, como a China e países do Sudeste Asiático, cresçam naturalmente, certo? Basta olhar para a população. Sim, pelo menos o Japão não sofreu depressões. Então a economia permaneceu estagnada e o padrão de vida é relativamente alto. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos 20 ou 30 anos, outros países ficaram consideravelmente mais ricos. E esse é o principal problema que o Japão enfrenta atualmente. Sua acumulação não acompanhou o ritmo, certo? Estamos indo bem dentro da economia japonesa, mas quando tentamos comprar, por exemplo, arroz, caso haja uma fome em escala global, nós no Japão talvez não consigamos comprar arroz estrangeiro tanto quanto gostaríamos, simplesmente porque não podemos pagar. Esse tipo de coisa pode acontecer no futuro. Certo. Mas, para o ambiente imediato, você não vê grandes riscos. Ou deixe-me perguntar de outra forma. Um dos fatores de produção dos quais o Japão é muito dependente é o petróleo, o gás e a energia estrangeiros, certo? O Japão não é autossuficiente em energia. Você acha que as mudanças no mercado de energia, especialmente no mercado de petróleo, estão afetando o Japão neste momento? E o que o Japão está fazendo a respeito disso? Ou para manter o acesso às fontes de petróleo estrangeiras? Eu não acho que o Japão esteja fazendo muito. Talvez sob pressão dos Estados Unidos, o Japão possa optar por comprar gás natural do Alasca. É isso que o governo Trump tem defendido nos últimos meses. E o Japão, 3 anos atrás, estava falando sobre abandonar os projetos em Sakhalina com a Rússia, os projetos conjuntos de extração. No final, eles não abandonaram. Quero dizer, a Mitsui e a Mitsubishi ainda estão investidas nessas posições, pelo que eu entendo. Você acha que, no futuro, a exploração conjunta de combustíveis fósseis com a Rússia será algo que o Japão voltará a fazer? Mesmo que agora eles estejam muito discretos sobre isso? É meio difícil fazer esse tipo de coisa com a Rússia atualmente. Esses projetos começaram há muito tempo, mas depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, tornou-se algo difícil de se levar adiante. Certo. Então, não há conversas que você ouça sobre, sabe, que isso deveria ser reconsiderado novamente. Porque, por exemplo, no caso da Alemanha, há certos setores que dizem deveríamos explorar a reabertura do Nord Stream, certo?
Para o Japão, o projeto Sakhalin é um caso um pouco semelhante, embora diferente em alguns aspectos. Sim, caso parecido. Mas o que eu ouço hoje em dia é que é o gás natural do Alasca. Não por meio de um gasoduto, mas provavelmente em forma de GNL. Mas isso seria muito caro, não é? É uma energia cara, então isso só aumentaria a pressão sobre os aumentos de preços no Japão? Pode ser. Certo. Ok. Há mais alguma coisa que você acha que os espectadores estrangeiros deveriam ter em mente, ou quando querem explorar, como está a economia do Japão? Bem, olhando para a economia japonesa em comparação com o resto do mundo, ela tem estado péssima há muito tempo. Mas pelo menos em comparação com a China, não está tão ruim. Como eu disse, as taxas de juros de longo prazo da China não são mais altas do que as do Japão no prazo mais longo. Isso significa que a deflação no Japão está se intensificando, e isso vai pressionar o sistema bancário por bastante tempo. A China tem bancos estatais, então talvez não haja muitos problemas. Eles podem continuar operando. Mas isso vai ser um problema para a China por algum tempo. E comparando com a Alemanha, por exemplo, a Alemanha tem sido bastante dependente das exportações, especialmente dentro da União Europeia, assim como para a China e os Estados Unidos. E eles estão enfrentando tempos difíceis atualmente. Eles também estão sob pressão para aumentar os gastos com defesa. Então isso vai colocar a Alemanha numa situação difícil por um tempo. Vai ser muito difícil administrar o país nos próximos anos. Mas para o Japão, não é a mesma história. A pressão para que o Japão aumente seus gastos com defesa também não é bastante alta. Olhando para esse tipo de pressão, ela parece menor vinda dos Estados Unidos em comparação com a União Europeia. Então é algo relativo. O Japão parece um pouco melhor do que a Europa atualmente. Fico muito feliz com isso. Então, no geral, a perspectiva ainda não é tão negativa. Sr. Suzuki, se as pessoas quiserem acompanhar seus textos, devem acessar seu blog, imagino. Sim, meus textos são publicados por um instituto de pesquisa dirigido por um amigo meu, eastasianstudies.org, certo? Sim, é administrado por um amigo meu em Nova York. Ele é sino-americano. Ok, vou colocar esses links na descrição. Então lá você publica atualizações regulares em inglês. Existe algum outro lugar onde as pessoas possam te encontrar? Vou apenas colocar esse link na descrição, sem problema algum. Muito obrigado. Se alguém executa, sapad na pasta mantudes e-mail. Tudo bem, se alguém quiser entrar em contato com você, pode me enviar um e-mail e eu encaminharei a mensagem para o Sr. Ichiro Suzuki. Sr. Suzuki, muito obrigado pelo seu tempo. Em Stetcher, não personiceu.